Meu nome é Bárbara Bueno e eu sou filha de duas mães. Eu decidi contar um pouquinho da minha história porque muita gente tem dúvida, muito casal lésbico me procura pra saber como é que é ter uma filha, o que acontece, como eu cresci. Então, uns amigos me deram uma ideia de gravar um vídeo porque eles acham que isso ajudaria alguém e eu espero ajudar alguém de vocês. A minha história começa assim. A Thelma e a Gui, elas se conheceram na faculdade, namoraram, ficaram juntas, casaram, e aí um dia a Thelma queria ter uma filha. Então elas bolaram um super plano, porque na época não era comum adotar, ou menos ainda inseminação artificial, porque era muito caro. Então elas bolaram um plano. Elas fingiram que separaram e a Thelma teve relações sexuais com o meu pai, que é o Flávio. E aí ela ficou grávida e elas começaram a cuidar de mim. Eu, um tempo depois, descobri que meu pai era meu pai porque eu era muito parecida, mas não era pra eu saber, era pra eu ser filha só das duas. Mas acabou que eu tive 3 pais, 2 mães e um pai. E quando eu cresci, eu ainda não sabia o que era gay, o que era lésbica, eu nunca tinha visto nada. Então, quando eu ouvi na escola umas crianças falarem, aí eu cheguei para as minhas mães e perguntei. E as psicólogas que elas me levaram sempre falaram para tratar tudo com muita naturalidade. Então, para eu só me responderem, só explicarem quando eu estivesse pronta. Porque quando eu perguntasse, significava que eu tinha estrutura para saber a resposta. Então, com 7 anos, eu ouvi, perguntei, elas me responderam a verdade, falaram que era um casal. Eu perguntei quem mais era, elas falaram os amigos dela lá. E eu fui dormir e segui minha vida tranquilamente, nunca tive problema com isso. Nunca, jamais pensei quis ter outra família que não a minha. A minha relação com os 3 sempre foi muito boa. Quem sempre comandou meus estudos, minha educação, a minha vida foram as minhas 2 mães como casal, igual qualquer outra pessoa. E eu morava com elas. E o meu pai, como eles sempre foram muito amigos, desde criança eles eram amigos, ele era tipo um tio muito legal e o que ele precisou fazer por mim ele fez. Ele não interferia, isso foi conversado entre os 3, ele não interferia na minha educação. Ele respeitava muito as minhas mães e a escolha delas, mas ele também era um suporte, então foi muito bom. Eu tive uma figura masculina, que é o que muita gente fala de não pode ter 2 lésbicas, não pode ter filho, não tem figura masculina, blá blá. E não, eu tive, e mesmo se eu não soubesse que ele era meu pai, ele seria amigo da família, então eu trataria do mesmo jeito. A única diferença de saber que ele foi meu pai é que eu ganhei mais uma família, eu ganhei mais uma avó, eu ganhei mais tias. E eu amo isso de paixão, porque não tem nada melhor que 3 famílias, eu sou muito feliz, tenho vários natais, ano novo, vários presentes, uhul. E a gente é muito unido, todo mundo, porque todo mundo é muito amigo. E sempre deu muito certo. Eu nunca tive problema com isso de precisar de uma figura masculina. E elas chegaram a separar quando eu tinha meus 8, 9. E até então eu não chamava uma das minhas mães, a que não me concebeu, de mãe. Porque eu fui descobrir o que era mãe mais velha, que eu descobri que mãe era quem criava, quem amava. E aí então eu comecei a chamar ela de mãe. Mas ela sempre foi a minha mãe, sempre cuidou de mim como uma. E eu moro com ela hoje, mesmo depois dela terem separado, eu moro com ela hoje. Tenho uma relação muito boa com minha outra mãe também, a gente se vê sempre. Ela teve até um filho depois, que é o amor da minha vida, o meu irmão. E é tudo muito tranquilo, eu nunca tive nenhum problema com isso. Elas sempre cuidaram de mim, mesmo separadas, muito amigas, então elas sempre conversaram. Nunca vi elas discordando sobre a minha educação. O que uma falava, a outra concordava. E eu achei isso muito importante. Não acho que ser filho de 2 mães me atrapalhou em nenhum momento da minha vida, em nenhumzinho. Sempre gostei muito, sempre tive muito orgulho de falar que eu sou filho de 2 mães. E até me incomoda um pouco quando você vê alguns discursos de ódio falando que uma família homoafetiva não é uma família, e é a maior mentira que eu já vi na minha vida, porque a minha família é linda. Eu tenho muito orgulho da minha família, não mudaria por nenhuma família no mundo. E é isso. Ninguém nunca me enfrentou, falou na minha frente palavras malvadas. Se eu ouvia, era meio sem querer, mas nunca tive problema também. Se perguntasse, eu falava. Eu sempre fui muito defensora, mesmo na escola eu defendia muito. Quando surgia esse assunto, eu sempre defendi, sempre tive muita amizade com quem era gay.
Sempre cuidei muito, porque eu vi a luta de quem precisava se assumir. Porque como eu cresci vendo que aquilo era normal, eu nunca na minha cabeça pensou que uma pessoa que nascia gay estava errada, ou que ela não devia sentir aquilo. Então, eu sempre tive muito amigo gay, porque eles sempre se sentiram confortáveis comigo, porque eu sempre aceitei, sempre. E sempre tentava incentivar pra se assumir, pra se aceitar como era, pra ver que não era errado. Eu já vi muita gente falar que isso mexe com a cabeça da criança. Não achei nenhum momento que mexeu com a minha. Quando eu tinha o Dia das Mães, eu levava pras duas. Sempre dei 2 presentes. Natal dei 2 presentes. Dia dos Pais dava presente pro meu pai. Mas se não tivesse também, tava tranquilo. Porque ele chegou a falecer e eu agora não dou presente Dia dos Pais mais. Mas sempre foi tranquilo. Nunca tive confusões. Nenhuma criança nunca me tratou mal por causa disso. Na verdade, principalmente agora que eu cresci, todo mundo fala assim, mas você tem 2 mães, e fica até com um pouquinho de inveja, porque ter mãe é gostoso. E minha família também sempre me tratou bem, minhas avós, mesmo a mãe que não me concebeu, no caso a Gui, a avó dela me tratava melhor que vários netos, porque eu era a favorita. Então a família sempre gostou de mim, sempre me aceitou. E a cabeça não fica confusa, nem por ter 2 mães, porque eu sempre achei isso legal, nem por se eu não tivesse um pai, não acredito que isso teria afetado minha cabeça, porque ele não morava comigo, nunca morei com ele, então não é como se afetasse, é a mesma coisa de ter pais separados. Tanto que tem um monte de mãe solteira, é a mesma coisa. E sempre dizem que isso afeta a sexualidade. Não acho que afetou a minha sexualidade de forma alguma. Eu sou hétero, já fiquei com garota, mas também só pra experimentar, porque eu nunca tive preconceito. Então, pra mim ser bi, ser hétero, ser gay, tanto faz. Acho lindo de todas as formas. Não posso ver um casal gay, não posso ver um casal lésbico que eu adoro, que eu acho lindo. E não posso ver querendo construir uma família que eu já vou apoiar. Do mesmo jeito um casal hétero, ainda mais os desconstruídos, os que ensinam os filhos a não terem preconceitos. Pra mim isso é o mais bonito. E se eu casar com um homem e for ter uma família, é o que eu vou ensinar pra eles. Eu vou ensinar que as pessoas nascem do jeito que elas são e que a gente tem que respeitar elas acima de tudo. Discurso de ódio, disfarçar de opinião, não favorece ninguém. Não adianta você falar, eu acredito isso, eu acredito aquilo, e o que você faz tá errado. Se a pessoa se sente bem com o que ela tá fazendo, se é aquilo que a pessoa quer fazer, se a pessoa nasceu no corpo errado, se a pessoa quer ficar com o mesmo sexo, não muda ninguém que ela é, o caráter dela é o mesmo, a pessoa continua sendo a mesma, e isso não tem a ver com outras pessoas a não ser ela mesma. Então eu não acho que ninguém tenha que interferir. Sempre vou lutar muito pra que o preconceito acabe. Eu sei que essa luta tem muito caminho pela frente, porque não tá nem perto, mas eu já vejo o mundo mudar, porque eu vejo que hoje em dia já estão ocupando mais espaço. Antigamente era muito escondido, as pessoas não se assumiam. Hoje já tem artista trans, já tem o Pablo Vittar, que é inclusive da minha cidade, que é a maior drag que a gente respeita, que é maravilhosa, vai dominar o mundo. A Candy da Bonduó, que é trans. Todas essas referências, todos os canais, o Põe na Roda, o canal das Bia, Lorelai Fox, o Federico De Vito, o Fernando Scarião, o Luba, e todo mundo que tá aí na mídia pra mostrar que já é normal. E eu acho lindo, porque quando eu era criança eu não via isso. E é um dos motivos que eu decidi fazer esse vídeo, pra se alguém quiser se identificar, poder saber que tem muito como a gente, tem... As famílias homoafetivas já existem, não tem pra que se esconder mais, não tem pra que não querer ter mais uma família, porque é direito nosso ter uma família. A gente é uma família e sempre vai ser. Não adianta esconder mais, não adianta discurso de ódio, vai ter que aceitar. Eu vou finalizar esse vídeo pra casais homoafetivos que querem construir uma família, ou pra filhos de casais homoafetivos que já têm uma família, que é tudo muito normal, é mais normal do que você pensa. Não fica com medo dos preconceitos que você vai ter que enfrentar, da vida que vai bater de frente, porque não é nada dolorido. Tudo quanto tem amor no meio é gostoso. Eu não mudaria nada na minha vida, então não fica com medo de ter um filho, porque eu sou muito feliz, eu sou a pessoa mais feliz que eu poderia imaginar. Eu tenho muito orgulho das mães que eu tenho muito orgulho da família que eu tenho.
e de quem eu me tornei por causa delas, porque são mulheres maravilhosas e eu queria ser 1/10 da mulher que elas são. Então, não tenha medo de ter filhos. Se você quiser ter uma família, é seu direito ter uma família. E tenha essa família. Saiba que você vai ter uma criança, que vocês vão ter amor. E se tem amor, você tem tudo. Não precisa ficar com medo, que vai dar certo. Eu prometo que vai dar certo. É isso. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau.